passar aqui juntos e dizermos que primeiro vamos fazer uma breve caracterização do nosso agrupamento de centros de saúde Tâmega 2, Vale do Sousa Sul. Depois, atendendo a que vivemos este momento complexo do Covid-19 e da forma como é que ele afetou, e vamos ver os números na nossa região. Vamos também ver as consequências que teve, não apenas para a nossa região, mas as consequências no SNS e depois também naturalmente na nossa região. E depois como é que os cuidados de saúde primários se organizaram em função desta nova realidade. Nós estamos a adaptar muito rapidamente, o Sistema Nacional de Saúde faz aqui uma verdadeira mudança de modelo devido a estas novas circunstâncias, embora havia já um conjunto de aspectos que já estavam a ser experimentados e que o Covid-19 acelerou. E por fim, os desafios que se colocam nestes novos tempos à saúde e ao SNS e à própria sociedade. Eu não sei se consigo colocar aqui, não vou ser muito maçudo, mas vou acompanhar a minha sessão, se calhar de 3 ou 4 gráficos, para as coisas ficarem, se calhar, mais facilitadas. É a primeira vez que estou a fazer isto, vamos ver se eu consigo partilhar isto convosco. Não sei se conseguem ver. Pronto. Como eu dizia, neste primeiro momento, caracterizar-vos o que é o nosso ACES, Agrupamento de Centro de Saúde de Tâmega 2, Vale do Sousa Sul, tem uma área de jurisdição de 3 concelhos, Penafiel, Paredes e Castelo de Paiva, e como podem ver aqui assim ao lado aqui da pirâmide, 172.779 utentes é aquilo que nós, são o número de utentes que nós temos que servir. Estes 172.799 utentes estão divididos por um conjunto de unidades de saúde familiares, são mais propriamente 14 unidades de saúde familiares, 3 unidades de cuidados de saúde personalizados e depois ainda temos, para além destas, uma unidade de saúde pública que tem tido, neste caso as pessoas têm ouvido falar muito da saúde pública, porque a saúde pública tem tido, nestes momentos, quando acontecem circunstâncias deste tipo mais dramáticas ou mais complexas, sob o ponto de vista da saúde ou da doença, a saúde pública acaba por ter aqui um papel muito importante e decisivo. Portanto, temos uma unidade de saúde pública que está sediada em Paredes, depois 2 unidades de cuidados na comunidade. Estas unidades de cuidados continuados estão essencialmente viradas e vocacionadas para os grupos mais vulneráveis, jovens, crianças e idosos, sobretudo grupos vulneráveis, e uma unidade também de recursos assistenciais partilhados, que tem psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas da fala, assistentes sociais, que dão também virados aqui para aquilo que são algumas problemáticas que hoje se vivem na nossa sociedade, no caso da saúde mental, que neste momento é uma morbilidade tão evidente como são a diabetes, entre outras. Eles têm aqui um papel também muito importante. Estas são as nossas unidades. Então, passava aqui já agora outro gráfico, pode também ajudar, que é este aqui. Estas unidades, estas 17 unidades de saúde, mais estas UCCs e a URAP e a saúde pública, a constituí-la temos 105 médicos, como podem ver aí. Para além dos 105 médicos, temos 84 secretários clínicos, têm um papel importantíssimo, 131 enfermeiros, 50 médicos internos. O nosso ACES é dos ACES que todos os anos tem muitos médicos internos. A isso não será alheio, por um lado, o estarmos numa zona que é estratégica, nem estamos assumindo o Porto como um ponto de referência, mas não estamos propriamente muito próximos do Porto, mas também não estamos, por outro lado, não somos propriamente interior, não estamos muito distantes de Vila Real, de Bragança, enfim, é uma boa zona, se calhar, geograficamente estamos bem instalados, mas por outro lado, também não é alheio, vamos ver isso a seguir, a qualidade do nosso acesso.
Eu julgo que estes dois fatores, a situação geográfica e a qualidade do nosso acesso, faz com que os médicos queiram fazer aqui o seu internato e acabam por ser também uma mais-valia para o nosso agrupamento de centros de saúde, porque, embora eles estejam a fazer formação, acabam também por ajudar e contribuir muito, e agora foram fundamentais neste período onde nós tivemos, como é lógico, devido à doença, muitas pessoas a ter que ficar em casa ou porque tinham comorbilidades ou porque ficaram no teletrabalho, e eles até pelas suas características, atendendo ao que a doença é, que não afeta tanto os jovens, eles tiveram também aqui na primeira linha, nomeadamente daquilo que também já devem ter ouvido falar, as ADCs, áreas dedicadas ao Covid, e que os jovens os jovens médicos tiveram aqui um papel fundamental. E depois um conjunto de mais 55 técnicos que vão Outro gráfico que vos queria deixar aqui era este, e dizer que, como dizia, não é alheio este gráfico mostra aqui que há um ranking dos ACES de Portugal, e o ACES Val de Sousa Sul atingiu este ano, no final do ano de 2019, o segundo lugar desse ranking em Portugal. De todos os 300 e não sei quantos ACES que existem, o nosso é o segundo. Nós temos, relativamente a isto, eu e toda a comunidade profissional do nosso ACES, temos a consciência de que os rankings e os indicadores são, sobretudo, oportunidades para reflexão, devem ser vistos, devem ser contextualizados, devem ser vistos com sentido crítico e, sobretudo, devem ser vistos para nos ajudar a ser ainda melhor. Esse é que é o principal objetivo dos rankings e dos indicadores. Em todo o caso, não deixa para nós de ser também gratificante, no final, e depois de tudo isto, sermos, atendendo a estes indicadores, os segundos melhores de Portugal, e isto para nós é relevante tanto mais que mede o acesso, mede a gestão que nós fazemos da doença, nomeadamente em doenças como a diabetes mellitus, as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, mede aqui um conjunto de aspectos que para nós são muito importantes para garantir a saúde da nossa população. Faz também a gestão e mede a gestão da saúde, nomeadamente a saúde da mulher, a saúde do adulto, a saúde do idoso e a saúde das crianças e jovens. E depois, um outro fator que tem muito mais a ver já com economia e com gestão, que é a prescrição farmacêutica. Passando agora àquilo que foi e que é neste momento as consequências do Covid na nossa região. Nós temos isto dividido em 3 áreas. Eu julgo que está-se a ver os resultados. Em Paredes, nós tivemos 327 infectados, temos já 290 recuperados e tivemos 11 óbitos. E em Penafiel temos 175 casos, 145 recuperados e 2 óbitos, e em Castelo de Paiva, onde temos os números mais reduzidos, de 22 casos, 18 recuperados e 2 óbitos. Ou seja, nós neste momento temos 66, que se conheçam, não é? 66 casos. Gostava também de vos mostrar um trabalho invisível que está a ser feito, nós neste momento, em todo o Val de Sousa Sul. O Covid-19 fez com que tivessem que ser seguidas, como podem ver aí nesse número, 22.336 pessoas. E estas pessoas foram seguidas todos os dias por estes 105 médicos que o ACES tem, todos os dias, sempre que são suspeitos ou que têm casos, todos os dias o médico lhes telefona para lhes perguntar como é que eles estão a sentir, se estão confinados, se estão a cumprir, e quando não estão, inclusive é aqueles casos que já ouviram falar, é atuada a GNR para tratar dos assuntos que não cumprem. Mas este número impressiona, e ainda mais porque o nosso ACES,
neste seguimento é dos poucos ACES, aliás, o segundo ACES a nível do Norte conseguiu 90%, destas 22 mil pessoas, 95% foram contactadas e foram seguidas. Este é um trabalho, mostro aqui neste gráfico, aqui nós estamos aqui com 90,41%, apenas 2 ACES atingiram este valor de 90%, e para nós também é gratificante porque vemos que a importância e o apoio que os nossos profissionais estão a dar à sociedade e a estas pessoas que naturalmente têm que ter apoio, até porque não é só para lhes perguntar como é que eles estão, mas sobretudo para fazer literacia com o momento que estamos a viver. Bem, é evidente que esta situação levou a que os cuidados de saúde primários alterassem completamente o paradigma. Neste momento, só para mostrar-vos aqui também dois gráficos. Este gráfico que estão aí a ver, hoje por acaso vi num dos jornais, não sei se era o Público ou se era o JN, também fazia um trabalho sobre isto e que dizia que no período homólogo, abril, desde que a pandemia começou, março e abril de 2020, comparando com o período homólogo de 2019, as consultas presenciais diminuíram 49%, quase 50% menos consultas presenciais. Isto deve-se, todos seguiram isto deve-se por um lado às pessoas que tiveram receio de ir aos cuidados de saúde primários, mas não era apenas o receio. Os próprios cuidados de saúde primários, cada uma das unidades pedia aos seus utentes que eles evitassem vir ao centro de saúde e tentassem resolver isto de uma outra maneira. Portanto, esta diminuição de 49 e há um aumento, como podem ver agora aqui neste gráfico, um aumento de 24% de consultas não presenciais. Não compensa, há uma diminuição de cerca de 50% e apenas um aumento não presencial de 25%. Estes números têm que aumentar rapidamente nos próximos meses, porque o objetivo é, sem dúvida nenhuma, tentar que baixe o número de consultas médicas e de enfermagem presenciais, mas que aumente significativamente o número de não presenciais. Este número de não presenciais que acaba por ser feito através de teleconsulta, videoconsulta, enfim, isto exigiu também nos cuidados de saúde primários eu vou só tirar isto, vale a pena, dizer-vos que este facto fez com que os cuidados de saúde primários tivessem que se adaptar rapidamente. Por um lado, os profissionais de saúde, eu falava no início com o Dr. Rui, como é que, no fundo, a sociedade e também a universidade se está a adaptar a estas novas circunstâncias. E eu diria que o Covid, esta doença, acelerou, mas havia já algum trabalho que estava a ser feito e reconhecendo a importância precisamente, por exemplo, da teleconsulta ou da videoconsulta. Evidentemente que, como dizia, a doença acelerou este processo e verificaram-se aqui também duas coisas, também algumas fragilidades que temos que as assumir. Por um lado é que isto implica meios de comunicação atualizados e em abundância. E é um dos problemas que neste momento os cuidados de saúde primários têm. Os cuidados de saúde primários de repente decidem que temos que aumentar em 50% as consultas não presenciais e o que se verifica é que existe aos utentes, diz às pessoas que querem marcar uma consulta ou que estão doentes, primeiro ligue para a sua unidade de saúde ou envie um e-mail. E o problema é que normalmente está a acontecer isto, praticamente, não é só no nosso ACES, é em todo o país, mas o que nos interessa agora é falar aqui desta região, dizer que há um conjunto de reclamações muito grande porque nós não temos os meios suficientes para esta mudança de paradigma. Uma coisa é termos um modelo que estava a funcionar e que as pessoas estavam bem adaptadas a ele, aliás o modelo até privilegiava a vinda dos
utentes ao centro de saúde e de repente diz: não venha ao centro de saúde, nós telefonamos, telefone para cá que nós atendemos e nós podemos resolver uma parte significativa. E podemos, uma parte significativa dos problemas que cada pessoa tem podem ser resolvidos à distância, podem ser resolvidos ou pelo telefone ou pelo e-mail. O que é certo é que não estávamos preparados, sob o ponto de vista da comunicação, não temos os meios adequados para esta solução. Eu julgo que o que nos tem sido dito, quer da DGS, quer da ARS, é que parte do financiamento europeu que virá atendendo a estas circunstâncias que estamos a viver em termos económicos, mas mesmo em termos daquilo que eram os subsídios a nível comunitário, que havia uma previsão de investimento nesta área. Agora ela é absolutamente necessária. Sem isso, ela não funcionará e é neste momento um dos pontos fracos da relação do Serviço Nacional de Saúde, neste caso do nosso ACES, com os nossos utentes. Outro aspecto que está a ser privilegiado e que já vinha merecendo atenção, mas vinha sobretudo merecendo a atenção precisamente para as UCCs, para as Unidades de Cuidados na Comunidade e para a Unidade de Assistencial Partilhada, neste momento também se coloca um ênfase muito grande na visita domiciliária. Também aqui existem, embora menos, nós temos uma frota de veículos antiquada, estamos a fazer um esforço, já tivemos de fazer contratação de motoristas, porque um dos objetivos deste novo modelo dos serviços dos cuidados de saúde primários é precisamente, por um lado, que as pessoas não venham ao centro de saúde, mas aqueles casos que é absolutamente necessário, que estão doentes, ou que estão acamados, ou que têm dificuldades, sejam elas de que tipo for, nomeadamente os mais frágeis, ou mais jovens, ou mais idosos, ser feita a visita domiciliária. E também estamos a aumentar significativamente esta visita domiciliária. É evidente que também isto exigiu uma mudança também na formação e tem que ser tudo feito a correr. Estamos aqui a partilhar este momento com uma universidade e vocês foram se calhar o melhor exemplo, a educação foi o melhor exemplo da adaptação, quer os professores, quer os alunos, a forma como se adaptaram rapidamente às tecnologias da informação e nós também temos que fazer rapidamente aquilo que a educação fez. Eu acho que a educação é precisamente um grande exemplo para a saúde, foi a forma como alunos e professores rapidamente fizeram essa adaptação, os médicos, os enfermeiros, especialmente os colegios, os secretários clínicos, têm que fazer rapidamente também uma adaptação a este novo momento, porque ele implica precisamente um bom domínio das tecnologias da informação. E por fim, eu tinha tido, antes, é curioso, algumas coisas como eu digo, muitas das coisas que estão a acontecer neste momento e que são uma exigência destes novos tempos, já estavam a ser feitas, quer na ARS Norte, quer no ACES. Eu tinha antes, como gestor aqui do ACES Val de Sousa Sul, tinha levado a cabo um conjunto de reuniões com a comunidade, tentando criar uma rede, e aquilo que a ARS chamava, não era uma rede, mas era a rede das redes que envolvesse todos os parceiros da comunidade que pudessem ser úteis e criar sinergias de forma a que isto tivesse consequências no aumento da literacia, na autonomia do cidadão, que é aquilo que neste momento se pede. Nós, neste momento, este novo modelo exige, por um lado, tudo aquilo que eu disse até agora, as pessoas ficam mais em casa, fazem teleconsulta, vêm menos à unidade de saúde, o médico forma-se e tem melhores condições para dialogar com o cidadão, não diretamente, mas por telefone ou por e-mail, mas isto só funciona e é uma das dificuldades que estamos a ter se conseguimos aumentar a literacia dos nossos utentes. Se conseguimos criar uma autonomia nos nossos cidadãos. Isto não é feito, não passará em parte pelos médicos, pelos enfermeiros e pelas unidades de saúde,
mas tenho a certeza, e aqui as autarquias têm sido já um excelente parceiro, mas para nós darmos um salto qualitativo, este aumento da literacia, a autonomia do cidadão, a capacidade do cidadão gerir a doença, no fundo estes três patamares, aumentar a literacia, aumentar a autonomia, de forma a que seja o próprio utente a gerir a sua doença e a gerir a sua saúde, só conseguiremos fazer isso com os parceiros, com as autarquias desde logo, com as câmaras, com as juntas de freguesia, mas depois, e era esse trabalho que eu estava a dizer, que já estava a ser feito ainda antes de entrarmos neste momento desagradável que entretanto começamos a viver, com, desde logo, por exemplo, com as escolas, com os polos universitários, como é o caso do ISCE. Nós tínhamos já tido uma reunião quer com o ISCE, quer com a SESPU, que estão aqui bem perto de nós, sem prejuízo de querem também ser outros, as próprias associações empresariais, por causa de estarmos próximos também do mundo do trabalho, ou seja, não tenho nenhuma dúvida também que a relação entre o cidadão e a unidade de saúde, ela tem que ser feita integrando as instituições comunitárias dos três concelhos. E, por fim, um aspecto também que são várias as frases que vão sendo ditas, acabam-se por transformar em chavões, mas esta dificuldade, este momento difícil que vivemos, esta tragédia, o que lhe queiramos chamar, ser aproveitado também, ou seja, um momento de oportunidade. Bem, isto é um chavão, não estou aqui a dizer nada de novo, mas de facto, no caso dos cuidados de saúde primários, além de tudo aquilo que eu disse até agora, houve uma dedicação da parte do Sistema Nacional de Saúde, da DGS e da ARS, nomeadamente relativamente a dois pontos: a segurança de utentes e de profissionais e a higiene. Quando falamos da higiene, falamos daquelas coisas simples que, entretanto, todos nos apercebemos, que é cada vez que temos um ato, seja ele de que tipo for, seja o utente a dirigir-se ao centro de saúde, seja o médico porque fez um ato profissional, seja de que tipo for, por exemplo, aquela coisa assim da higienização das mãos. O que é certo é que era um hábito que não existia, não estava suficientemente enraizado. Mas não será só esse, naturalmente. A proteção, a utilização de equipamentos de proteção individual, que aumentou muito, mas que deve ser aproveitada também, este momento, criarmos novas práticas, criarmos novos hábitos, nomeadamente na segurança e na higiene, porque dizem que o Covid está cá e está para ficar, mas esquecemos o caso particular do Covid e também tudo leva a crer que se hoje é o Covid, amanhã será outra doença qualquer, porque ainda em 2010 tivemos a SARS-2, nos últimos, desde 2008, ou desde 2000, se quisermos desde 2002, praticamente de 7 em 7 anos, de 8 em 8 anos, houve não foi uma pandemia como foi esta, mas houve situações difíceis e que exigiram mudanças nas práticas. Portanto, acaba por ser aqui um fator, podemos dizer, positivo, na medida em que nos vai preparar cada uma das unidades, cada um dos profissionais, também sobre este âmbito da segurança e da higiene para todos. E eu ficava neste momento por aqui e fico aberto naturalmente às questões que quiserem colocar, ou porque eu não tenha abordado, ou porque não tenha tido capacidade para as abordar. Obrigado, Dr. Fernando Malheiro. Eu passaria agora então aos nossos espectadores, quem quiser colocar alguma questão ao Dr. Fernando Malheiro relativamente a este assunto que estamos a tratar, que se sinta à vontade para colocar as questões e, à medida das suas possibilidades, irá responder. Bom, há sempre algum receio de quem é que faz a primeira pergunta e por isso vou fazer a primeira pergunta
na expectativa que alguém coloque perguntas. O Dr. Fernando Malheiro, e muito bem, referiu que o Covid-19, com tudo aquilo de negativo que trouxe à sociedade portuguesa e ao mundo, também nos trouxe algo de positivo. Uma delas foi chamar-nos a atenção para a necessidade de algo essencial à sobrevivência do ser humano, à resistência do ser humano, que é a higiene, que muitas vezes as pessoas descuram e que estão na gênese de outras doenças que muitas vezes as pessoas nem sabem a sua origem e acabam por contaminar-se por questões de higiene básicas, como o lavar das mãos com frequência. E o Covid veio nos alertar para essa situação. E por outro lado, veio impulsionar a revolução digital, quer ao nível da prestação de cuidados de saúde, quer a todas as outras dimensões da nossa vida. Essa revolução digital veio para ficar, tem benefícios, tem malefícios, digamos assim, não existem evoluções neutras. O que é facto é que, e como muito bem afirmou o Dr. Fernando Malheiro, sem essas tecnologias não teria sido possível realizar a quantidade de acompanhamentos diários que o ACES Valdo Sousa conseguiu fazer e está a continuar a fazer durante este período de pandemia, que permite monitorizar com proximidade e também com menos custos e com menos tempo, porque é possível chegar muito mais gente em menos tempo através das tecnologias e dessa forma conseguir de alguma forma ajudar a controlar melhor a evolução da pandemia, a monitorizá-la e a transmitir aquilo que é essencial também para os cidadãos, que é a literacia em saúde, aumentar os conhecimentos que cada cidadão tem que ter para a sua própria saúde, não só para a saúde dos outros e da comunidade, mas também para a sua própria saúde. E eu penso, como adepto das tecnologias de informação e comunicação, o Dr. Fernando Malheiro em saúde, penso que ainda vamos desbravar um caminho muito longo que vai, ao contrário do que as pessoas pensam, vai aproximar ainda mais os clínicos dos pacientes, porque vai permitir um contacto mais continuado, um contacto mais próximo, vai permitir que o paciente também tenha um acompanhamento pessoal, consiga monitorizar pessoalmente a sua condição de saúde, indo fazendo registros próprio da sua condição de saúde, e o seu médico assistente poderá ir acompanhando a sua condição de saúde sem que por isso haja uma consulta, antecipar problemas de saúde que muitas vezes o paciente nem pensa que pode vir a ter, permitindo que existam ganhos em saúde muito grandes ao longo dos anos. O Covid, esta pandemia, veio também mostrar-nos aquilo que o Dr. Fernando Malheiro também referiu. Nós temos que, nas últimas décadas, temos observado isso, temos que, de uma vez por todas, começarmos a tomar consciência de que periodicamente vamos ter uma pandemia, periodicamente vamos ter algo que vai afetar a nossa saúde do ponto de vista coletivo, não sei se de uma forma tão intensa quanto
esta, que afeta outras dimensões também da vida, mas com certeza irão repetir-se periodicamente, não sei se será de 7 em 7, ou de 8 em 8, ou de 6 em 6, as coisas evoluem tão rapidamente, mas de facto a Covid permitiu-nos tomar consciência de que o tempo em que nós achávamos que a saúde era um assunto dos médicos e que precisávamos ser um médico para resolver os nossos problemas de saúde, também assumirmos cada vez mais como a saúde como um assunto de responsabilidade e que os médicos depois cientificamente complementarem aquilo de trabalho que nós podemos fazer diariamente, que é irmos monitorizando os nossos indicadores de saúde. Eu penso que esse é um caminho sem volta. É verdade que há um grande investimento a fazer, há um investimento a fazer ao nível tecnológico, ao nível das redes tecnológicas, ao nível da tecnologia em casa de cada um dos utentes. É claro que nada disto, muito bem referiu o Dr. Fernando Malheiro, nada disto exclui o apoio domiciliário, o acompanhamento àqueles que no seu lar necessitam de um outro tipo de tratamento, de apoio, de monitorização. E por isso eu penso que esta pandemia veio acordar-nos um bocadinho para uma nova realidade, para um novo mundo que está a surgir perante nós e que não é dos países desenvolvidos, não é dos países subdesenvolvidos, não é do litoral, não é do interior, é de todos, e que provavelmente, pelo menos nas últimas décadas, nunca tivemos uma pandemia com estas características, um impacto tão grande nas nossas vidas pessoais e coletivas. E se é verdade que a pandemia nos traz essas oportunidades, o que lançaria ao Dr. Fernando Malheiro é o que é que a perspectiva para o futuro mais próximo em termos de acompanhamento do Covid, que felizmente está a estabilizar na região, pelo menos aparentemente os dados indicam isso, e o que é que o ACES tem pensado, quer ele estabilize, ou se houver uma inversão da curva, o que é que já têm pensado para combater essa inversão da curva, ou seja, se observarmos agora uma expansão, começam a sair, a conviver, começam a tocar-se, coisa que não deviam fazer, e se calhar começam a ter menos cuidados de higiene com as mãos, começam a usar menos as máscaras. O ser humano normalmente se comporta, o tempo passa e nós vamos esquecendo os cuidados. O ACES está a preparar para a eventualidade de uma segunda vaga. Bom, eu gostava muito que não houvesse segunda vaga, mas temos que estar de facto preparados para ela. Nós temos aí no nosso plano de emergência, temos, digamos, bifurca para duas áreas. Uma é, nós temos neste momento uma área dedicada ao Covid e uma área para fazer rastreios. Nós todos os dias temos uma capacidade de fazer 50 rastreios por dia, aqui no nosso ACES, fora um convidado que está ali na Agrival, que faz mais uma quantidade diária também de cerca de 70, essa capacidade para fazer, ou seja, nós temos possibilidade de rastrear um número que é, podemos, atendendo àquilo que são os números, quer a nível nacional, quer internacional, bastante razoável. Nós já tivemos, no primeiro momento, tivemos não uma área, mas 4 áreas dedicadas ao Covid, uma em Castelo de Paiva, uma em Paredes, uma em Penafiel e uma nas Termas de São Vicente. E essas
áreas que, entretanto, foram anuladas porque deixámos de ter utentes ainda bem, ou com suspeitas ou com a doença. Fechámos 3 dessas áreas e neste momento temos em Paredes uma área a trabalhar das 8 às 14 e em Penafiel das 14 às 20. Mas estamos preparados, se acontecer o pior, estamos preparados para abrir de novo em Castelo de Paiva, nas Termas de São Vicente e em Rebordosa também. Este do ponto de vista prático, o que é que podemos fazer? Agora, aquilo que estava a dizer há pouco, relativamente à importância da sociedade, eu tenho estado em conversações com umas 3 autarquias para, na próxima semana, sair informação para todos os utentes, aos 172 mil utentes, a falar daquilo que é este novo formato dos cuidados de saúde primários, que as pessoas ainda não, é compreensível, que não tenham ainda percebido, muitas delas ficam baralhadas e até ficam revoltadas, e nós temos que explicar. Primeiro temos que ter paciência, temos que perceber que as pessoas têm direito, por um lado, a não perceberem a situação e, por outro lado, muitas vezes até a revoltarem-se com a situação, porque andámos durante não sei quantos anos, os últimos cerca de 20 anos, a dizer venha ao centro de saúde e a de ligar para as pessoas, então se eu não venho ao centro de saúde, venha cá, e agora dizemos de repente não venha ao centro de saúde. Isto, temos que ter paciência e temos feito um esforço interno, com muita formação cá dentro, sobretudo para aqueles que estão na linha da frente, os secretários clínicos, porque os médicos seria mais fácil, os próprios são agentes desta mudança, mas os secretários clínicos também andamos durante muitos anos a formá-los para eles dizer venham ao centro de saúde, agora temos que lhe dizer o contrário. Então, fizemos, antes de mais, a informação para que as pessoas expliquem, tenham muita paciência para explicar aos utentes esta mudança. Por um lado, mas não chega, temos também fazer chegar e vamos fazer chegar um flyer, em princípio na próxima semana ou dentro de 15 dias, a todos os utentes, explicando o que é esta mudança. E também sensibilizando naturalmente para a problemática que o Dr. Rui estava a referir, que é nós atuamos, os portugueses tiveram uma consciência extraordinária e uma atuação em consonância com a sua consciência primeiro ao ficarem em casa, depois ao terem muitos cuidados, mas é natural que isto comece a relaxar. Eu monitorizo ao dia com a Unidade de Saúde Pública, com a Delegada de Saúde Pública, e nos últimos dias ela tinha sempre dito, foi o primeiro dia hoje, que me disse uma coisa que eu não gosto de ouvir, eu gosto de ouvir o que ela me disse até agora, que era todos os dias me dizia isto está a correr muito bem, está bom, não há casos, inclusive eu não tinha havido casos, e hoje ela disse, bem, para nós um caso é tão dramático como se calhar noutros lados 100 casos ou 1000, nós não queremos ter nunca nenhum, e hoje ela disse, tivemos um caso. Portanto, um caso pode parecer, no contexto mundial, muito pouco, mas para nós o nosso objetivo é 0. Aliás, esse objetivo, a mesma coisa ao nível da segurança. Eu assisti durante este período que vivemos, e todos assistimos, e com verdade, nem sequer discuto a veracidade dessas afirmações, mas que não havia material, não havia equipamentos de segurança, equipamentos de segurança, que havia falta de mar. Nós no nosso acesso, por um conjunto de razões também, que não importa. Agora o que é certo é que, envolvendo precisamente a sociedade civil, também com flexibilidade que a ARS e a Direção-Geral de Saúde nos deu para também sermos nós a adquirir, deu-nos alguma autonomia, e nós não tivemos problemas, por exemplo, ao nível dos equipamentos de segurança. Isto para dizer que também era quase ponto de honra nosso, sabendo que corríamos um risco muito grande ao dizer isto, mas nós íamos aos nossos profissionais, nós não queremos ter nenhum profissional infectado. Até agora não tivemos, isto não tem só a ver com segurança e com regras, porque também nós podemos contaminar em qualquer lado, mas com a sorte e também com a nossa organização, até agora, e espero bem que continue assim, e que não tivemos nenhum profissional infectado. Isto para dizer que eu julgo que o futuro passa muito por isto, por nos organizarmos, por não relaxarmos e por fazermos muita informação
responsabilização de todos. Eu julgo que os profissionais, eu vejo aqui, não vejo nenhum relaxamento dos profissionais, vejo os profissionais todos de máscara, todos de viseira, aquilo que aos olhos muitas vezes do comum cidadão até pode parecer um exagero, e às vezes até vêm dizer, é um exagero a proteção, que eu acho que a proteção nunca é exagerada e, portanto, eu acho que é mesmo por aqui. É exagerarmos na proteção e exagerarmos no cuidado para ver se conseguimos aguentar isto até chegar à vacina, que, como sabemos, não é um problema só de inventar a vacina ou descobrir a vacina, não é um problema depois de a fabricar, porque é preciso termos bem consciência, e que os portugueses tenham também bem esta consciência, de que não vai ser possível fazer 10 milhões de vacinas. E, portanto, mesmo importante que as coisas vão correndo lentamente, que a imunização vá surgindo muito lentamente e que para isso só é tendo estes máximos cuidados e que não haja nenhum tipo de relaxamento. Se mais alguém quer colocar alguma questão? Sim, já agora, se fosse possível, agradecer aqui a exposição do Dr. Fernando e dar-lhe os parabéns pelo trabalho que foi feito aí nos últimos tempos. A minha questão é muito simples e tem a ver com o seguinte: o que é que o Dr. Fernando Malheiro, da sua experiência aí no Norte, que no início foi uma das zonas mais fustigadas e que agora acaba por ser um exemplo, perguntava-lhe o que é que acha que está a falhar aqui em Lisboa para, de repente, este ser o epicentro da pandemia em Portugal? Pois, eu julgo que a falhar propriamente não estará. Os cuidados e a organização e agora reporto-me aos hospitais e aos cuidados de saúde primários. Tenho a certeza que o que se passou aqui no Porto, com a saúde pública e com os cuidados de saúde primários, é o mesmo que se passa em todo o país. Por exemplo, vou também abordar aqui uma temática que foi muitas vezes referida, a incapacidade de antecipação do problema. Isto foi dito, era dito todos os dias nos telejornais, cada pessoa que era entrevistada dizia, nós não antecipamos. Eu posso-vos dizer que em janeiro nós estávamos a ter as primeiras reuniões precisamente antecipando o que aí vinha. Eu posso dizer que em fevereiro, todos os acessos do país, não estou a falar daqui, em Lisboa, em todo lado, todos estavam a trabalhar, por exemplo, nos líquidos desinfetantes. Estava todos a ver onde é que estão, o que é que falta, o que é que há e o que é que vamos ter que ter. E todos fizemos esse trabalho. Estou a dar este exemplo como muitos outros, mas para dizer que houve um grande trabalho de antecipação e de organização. Agora, há coisas que são difíceis de combater. É evidente que neste momento, percebendo onde é que estão a acontecer os problemas e onde é que está a haver o aumento das pessoas infeccionadas, percebe-se que a sociedade não pode parar, as pessoas têm que trabalhar, e se olharmos o que aconteceu primeiro aqui no norte do país, onde é que isto começou? Começou naqueles que estavam a trabalhar e que tinham ido a feiras internacionais e que foram infectados por azar, naquele caso em Itália. Aí, o que é que acontece em Lisboa? As pessoas tiveram que continuar a trabalhar, temos que continuar a produzir, tem que continuar a fazer casas. Claro que houve um conjunto da sociedade de pessoas que foi possível ir para teletrabalho e puderam evitar os contactos, mas como sabemos, e é aquilo que está, eu julgo que é isso que explicam em Lisboa, é que a sociedade não pode parar, até para aqueles que têm que ficar em casa e que podem fazer teletrabalho, aos outros que não podem, isso acaba por correr mais riscos. E depois foi aqueles casos excepcionais aqui aconteceu com os lares, eu julgo que o problema dos lares, aqui por acaso em Penafiel, Paredes e Castelo Paiva o assunto não se colocou, as coisas correram bem, estavam bem organizados também aqui os nossos lares, mas aqui houve problema nos lares e em Lisboa está a acontecer com aquele conjunto de pessoas, muita gente vindo de muitos países, não tendo se calhar os cuidados que deveriam ter tido. Aconteceu o que aconteceu. Mas estou convencido, mais importante do que haver estes picos e haver estes momentos em que acontece o pior, foi o caso,
eu julgo que a forma como os cuidados de saúde primários, a forma como os hospitais estão organizados e a forma também como a Direção-Geral de Saúde tem abordado, e eu o que tenho seguido é pela televisão, mas a forma como, por exemplo, a Saúde Pública e a Delegada de Saúde foi logo a encerrar um conjunto de cafés num dos bairros mais problemáticos de Lisboa, e a forma cordial até como essa ação foi feita, por exemplo, comparando com o que está a passar noutros países, nomeadamente num país que é uma referência, o caso dos Estados Unidos, a forma pacífica, organizada, subtil e também cordial como a Saúde Pública, acho que é um grande exemplo daquilo que é, por acaso, a saúde pública em todo o país. Eu falo aqui também pelo nosso acesso, que a nossa, eu digo que as coisas aqui também correram bem, por exemplo, no caso dos lares, e isso deve-se à organização e também a muita antecipação que fizemos, muito trabalho que fizemos dos cuidados primários com as autarquias e com os próprios lares, mas também não tenho dúvida nenhuma que a forma como a Delegada de Saúde Pública geriu aqui os processos dos lares no nosso acesso foi fundamental para alguns casos que existiram e que as pessoas nem se aperceberam porque foram geridos com muita cautela e com muita sabedoria, como aconteceu agora em Lisboa. E, portanto, eu julgo que o que se deve aqui, o que merece nota relativamente a Lisboa é não tanto o que aconteceu, que podia acontecer, pode acontecer em locais onde as pessoas têm que continuar a trabalhar, ou casos mais específicos, foi o caso das hospedarias ou daquele tipo de hotéis mais limitados, e que uma coisa importante é a resposta que vai ser dada, e o que tem sido visto, a resposta vai estar à altura, como esteve até agora, e portanto em Lisboa vai acontecer a mesma coisa que no Porto, em princípio, que é os números começarem a reduzir e as coisas virem para números que sejam normais. Obrigado. Obrigado. Mais alguma questão queiram colocar? Eu gostaria de fazer duas perguntinhas. Estão a ouvir-me bem? Sim, sim. Primeiro, muito obrigada, Dr. Fernando Malheiro, por tudo o que disse, e ao professor Rui Brito Fonseca por esta ideia. E as minhas duas perguntinhas são as seguintes. Há bocadinho referiu que várias consultas não foram realizadas, mostrou-nos aquele gráfico, cerca de 49%. Isso, eu também tenho lido sobre isso e de facto isso é de veras preocupante. E ainda que seja necessário antecipar, como o Dr. Fernando Malheiro dizia, e precaver-nos para até eventualmente uma segunda vaga, relativamente a essas consultas não realizadas, o que é que está a ser feito? E outra perguntinha, que era qual, o Dr. Fernando Malheiro referiu que há vários médicos, outros profissionais, qual o papel dos psicólogos nesta fase para enfrentar esta pandemia e também outros problemas que surgem, não é? Do confinamento, tudo isso que nós também temos lido. Muito bem. Muito obrigada. Rita, relativamente à primeira questão, não sei se se apercebeu, há uma baixa de cerca de 49%, mas há uma subida de consultas não presenciais de cerca de 29%. Ou seja, há aqui um déficit de 20%. Se nós tivéssemos conseguido subir as não presenciais para valores de 50% ou de 60%, quer dizer que ninguém tinha ficado sem consulta. Esse é o nosso objetivo já para este mês. Eu ainda não fechei os números, ainda não temos os números de maio, mas eu julgo que maio já dará esse resultado. Vai dar um aumento de consultas presenciais, naturalmente, porque as pessoas já começaram, após a emergência e após o término do confinamento, as pessoas começaram a vir mais vezes, mas a diferença não é de 50%, a diferença é de cerca de 20%, porque houve uma diminuição das presenciais, mas houve um aumento das não presenciais, que compensou. Em todo o caso é muito preocupante, os 20% que ficaram por fazer, preocupa-nos. Eu posso lhe dizer que na próxima semana tenho uma reunião com o Conselho de Administração do Hospital, precisamente porque nós temos que dar rapidamente essas respostas que falou. Contudo, eu julgo que uma parte, há aqui dois fatores. Há pessoas que não vieram porque foram desaconselhadas de vir e, portanto, há uma responsabilidade dos cuidados de saúde primários, e outros, eu sei, os cuidados de saúde primários tentavam contactar as pessoas, tentavam falar com elas e pediam-lhes para virem, porque isto nunca esteve fechado e as pessoas não vinham, porque tinham medo. Nós
houve também aqui uma amplificação das consequências do Covid. As pessoas tinham medo e também não vinham. É preocupante, como diz, não é, no caso dos cuidados de saúde primários ou no caso do ACES, Paulo de Sousa Sul, a diferença não é de 50%, é só de 20%, mas mesmo esses 20% preocupam-nos. Eu espero, a minha expectativa, ao ver agora os números de maio, é que em maio já esteja equilibrado, ou seja, que já ninguém tenha ficado sem ser avaliado, nomeadamente aquelas doenças, como disse, que são mais preocupantes, o caso dos cancros, ou as doenças oncológicas, e outro tipo de, como o caso da diabetes, enfim, e outros arterial, etc., que são altamente preocupantes e que nós temos que estar muito atentos. Eu espero que em maio este assunto esteja resolvido. Relativamente ao papel dos psicólogos, eu posso dizer que os nossos psicólogos estão integrados naquilo que eu dizia, numa unidade que se chama Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados, onde nós temos 3 psicólogos. Eu posso dizer que os psicólogos foram fundamentais na dinâmica do nosso acesso no período da emergência, no período em que o pico da doença, porque voluntarizaram-se imediatamente para criarmos um conjunto de linhas de apoio onde eles recebiam telefonema, criámos essas linhas onde eles recebiam de qualquer utente, dos 172 mil, mas receberam também de outros, porque depois vinham de outros acessos, as pessoas ligavam e eu posso dizer que foi dias inteiros, foi até a exaustão, a receberem telefonemas e a ajudarem as pessoas, porque, como digo, foi um período em que também se viveu, o medo foi amplificado e as pessoas muitas vezes precisavam era de uma palavra e ninguém o faria melhor que os psicólogos. Para além disso, a seguir, quando aqui as coisas começaram a ficar mais normalizadas, digamos assim, foram todos aproveitados para uma segunda linha, já da ARS Norte, que foi para dar apoio já não apenas aos utentes, mas também aos profissionais que entraram também atendendo às circunstâncias, ou em exaustão, ou atendendo às circunstâncias, que também poderão ter problemas clínicos. E há até, na sequência disso, criada já uma comissão que envolve não apenas psicólogos, mas também psicólogos, e que é liderada essencialmente por psicólogos, porque, não gosto muito de dizer lugares comuns, mas nada ficará como de antes, e essa é uma área que todos tomamos consciência. Se há áreas, há 2 áreas. Eu tive uma reunião, uma das primeiras reuniões que tive, a delegada de saúde pública disse para as câmaras que era fundamental que tivessem o máximo cuidado, dessem a máxima atenção aos homens do lixo, que esses eram fundamentais durante a pandemia e durante o plano de emergência, e todos percebemos a importância deles. E aqui há 2 áreas também no nosso acesso que acho que todos nós ficamos com consciência da importância desses profissionais. Um é precisamente os operacionais que fazem todos os dias a higienização dos nossos espaços, porque nós queremos que os espaços sejam higienizados de hora em hora, ou de 2 em 2 horas, ou de 3 em 3 horas, e queremos que sejam as maçanetas, e o chão, e as paredes, não sei o quê. Percebemos aí a importância daqueles que fazem a limpeza dos nossos espaços. E outros foi os psicólogos, porque nem eu imaginava que iam ter tanto trabalho como tiveram, e como digo, não foi apenas dos utentes, mas também dos profissionais. Obrigado. Muito obrigada, muito obrigada. Mais alguma questão? Que alguém queira colocar? Então eu vou passar mais uma questão. Eu fiquei não surpreendido, mas bastante interessado com verificar que o ACES de Sousa é o segundo ACES de saúde do país. E isso eu penso que é revelador daquilo que referiu, que é uma questão de organização, de planeamento, de antecipação, de começar a tratar os problemas antes de eles se tornarem visíveis para o público. Agora, de facto, há coisas que não conseguimos resolver. O fator humano é muito imprevisível,
E aí, por exemplo, o papel dos psicólogos pode ser muito importante. A título de exemplo, eu posso referir que na região de Lisboa, algumas autarquias tiveram que mandar retirar os bancos de jardim e as mesas dos jardins, sobretudo aqueles que são de maior risco, reuniam-se todos os dias na rua, nos bancos de jardins, nas mesas dos jardins. As autarquias começaram por colocar fitas vermelhas e brancas, fitas listadas, as pessoas não se sentarem. E os idosos o que fizeram foi arrancaram as fitas e sentaram-se. Depois, como viram que essa via e pela via pedagógica não foi possível, tiveram que efetivamente remover todo o mobiliário urbano. Estamos a falar de milhares de bancos de jardins e mesas, onde muitas vezes os idosos se entretêm a jogar às cartas. Porque eles próprios resistiram aos cuidados que era necessário ter. E talvez aqui ou a comunicação não passou bem, ou era necessário um acompanhamento por profissionais de psicologia ou de outro tipo, um acompanhamento mais próximo, um acompanhamento mais centrado na proximidade das pessoas, porque de facto aqueles que eram e que são os que mais sofrem com esta pandemia e que também estão entre aqueles que têm ocorrido, onde têm ocorrido mais óbitos pandemia, foram aqueles que acabaram por ter um comportamento assim de maior risco, não interiorizaram aquilo que lhes era transmitido, os cuidados do confinamento, a higienização das mãos, da higienização das superfícies, tudo isso, e que eu penso que em parte também está na base deste boom que se está a assistir agora na região de Lisboa, porque são esses idosos que estão a aparecer nos hospitais e nos centros de saúde, e a partir do momento que o desconfinamento, eles também começaram a achar que o problema estava resolvido, e então começaram a adotar os comportamentos que tinham antes da pandemia, o que não foi positivo de modo algum e que fez com que os números, em vez de estarem a ter o mesmo comportamento que a Norte, que estão contidos, estejam a ter um crescimento exponencial. E o que eu gostaria de perguntar ao Dr. Fernando é como é que o ACES lida com essas questões do fator humano, de maior proximidade, como é que agiram, como é que fizeram, ainda por cima numa região que combina povoamento disperso com povoamento concentrado, torna mais difícil o trabalho, implica as tais deslocações, implica que haja carrinhas, implica que haja... Como é que conseguiram fazer esse trabalho de pedagogia e de literacia, mostrando às pessoas que é essencial realmente terem esses cursos? Um dos slides que eu mostrei aí, que nós seguimos até agora 22 mil pessoas, são aqueles que são os potenciais facilitadores da doença. Eu não sei como é que, não tenho números de todo o país, mas não é fácil, e eu posso dizer que, e digo isto naturalmente sinto-me honrado por ter um grupo de médicos que destes 22 mil seguiu 90%, mas posso lhe dizer que não é fácil seguir 90%, apenas 2 ACES conseguiram seguir mais de que 90%, e há ACES a seguir mesmo muito pouco, uma percentagem reduzida de 30% ou 40%. É evidente que, falava aí na pedagogia, eu ouvi, nas primeiras fases, estive na saúde pública
dia todo, e aquilo é 7 dias por semana. Isto que estamos a falar, não há sábado, amanhã, domingo. Os médicos têm que fazer isto. Isto é um trabalho invisível, como eu dizia, não é valorizado, mas existe. É assim, 7 dias por semana, eles ligam de manhã, ou de tarde, ou à noite, ao senhor. E acontece muito também a saúde pública ser avisada que aquela pessoa, a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, foi ao café ou saiu, e aí temos um número também elevado, que eu aí não publiquei, mas de pedidos à GNR, é um número bastante elevado, de pessoas que não cumpriram e foram obrigadas a cumprir, porque a GNR imediatamente foi ativada para ir à casa dessas pessoas. E também ouço, porque estou próximo de muitos médicos que estão a fazer esse trabalho no dia a dia e que ligam às pessoas e que estão sempre a fazer literacia, verdadeira literacia da saúde, e mas estes 22 mil, posso garantir, ou 90% destes 22 mil, que as pessoas foram seguidas, foram acompanhadas e, sobretudo, foram incentivadas a ter boas práticas. E não digo que tenha sido este o único fator de sucesso, obviamente que não, mas este também não tenho dúvida nenhuma que esta foi uma excelente decisão da DGS. Penso que toda a gente já ouviu falar no Trace Covid, que é uma plataforma que foi entretanto criada, e esta plataforma exige que os cuidados de saúde primários e de saúde pública sigam cada um dos infectados ou suspeitos de infecção. E também não tenho dúvida nenhuma que isto foi um fator importante para o achatamento, como se costuma dizer, o achatamento da dita curva. Muito obrigado. Não sei se mais alguém tem mais alguma questão que queira colocar. Não existindo mais questões, resta-me agradecer ao Dr. Fernando Malheiro por ter estado connosco durante esta hora, a partilhar connosco o seu conhecimento e também os dados sobre o funcionamento do ACES, sobre o qual está sobre a sua direção, tornando-nos mais esclarecidos sobre aquilo que foi e que está a ser o trabalho dos médicos e das restantes equipas, enfermeiros, secretários clínicos, neste combate à pandemia, porque todos esses elementos da cadeia fazem um trabalho muito meritório para que consigamos achatar e depois inverter esta curva de maneira a que cheguemos ao dia dos casos zero e que os casos zero se prolonguem durante muito tempo. Esperemos que não haja segundas vagas. Por isso, deixar o meu agradecimento ao Dr. Fernando Malheiro, que com certeza tinha imensas coisas para fazer, mas que deu-nos esta para estar aqui connosco. Agradecer também aos que estiveram connosco nesta conversa, aos restantes, e informar que o próximo evento deste tipo será no dia 17 de junho, não por acaso também sobre o Covid-19, com o comandante dos bombeiros voluntários de Penafiel, e exatamente sobre como é que a ação dos bombeiros voluntários de Penafiel foi executada nesta verdadeira luta que estamos todos a viver, e que por isso teremos connosco o comandante Francisco Alves para conversar também um pouco e para nos esclarecer um pouco mais sobre essas questões. A todos o meu muito obrigado e espero ver-vos em breve. Até breve. Eu agradeço o convite, foi uma honra estar aqui convosco e fico à disposição naturalmente para até encontrarmos deste princípio que eu estava a falar, a importância das relações do ACES com a comunidade, termos oportunidades de estabelecer parcerias que ajudem a melhorar a saúde, neste caso, dos penafilenses, dos paradenses e dos paidenses, mas de todo Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado, nós. Obrigadíssimo. Com licença. Felicidade. Igualmente.